Na linha de frente, a mente a brilhar. Com números, ideias, vamos inovar. Engenharia é o nosso chão. Escrevemos linha de códigos com as próprias mãos. Chega mais, porque está começando mais um episódio do Tech for Her, o podcast onde queremos mostrar que a tecnologia e a engenharia não existe apenas para criar soluções técnicas, mas para transformar vidas, especialmente quando essas histórias são protagonizadas por mulheres. Então, não esquece de se inscrever, curtir e comentar qual foi a parte do episódio que mais te marcou. Prepara o coração, porque vem aí a história de uma mulher que atravessa fronteiras. Argentina de origem, brasileira de trajetória. Professora por missão, engenheira por construção e inspiração por inteiro. Ela resiste sim, mas resiste com afeto, firmeza, com presença. Na sala de aula, no laboratório, no projeto social e no dia a dia. Ela transforma o não lugar de mulher em trilha pavimentada para todas as mulheres. Transforma dúvidas em pontes, alunas em líderes, silêncio em revolução. Porque nossa jornada cotidiana é uma forma de conquista. E ser corajosa não é levantar somente troféus, é se levantar todo dia. Às vezes, não é sobre ser gigante, é sobre ser constante. E, nesse compasso entre resistência e reinvenção, que histórias como a dela nos mostram que transformar o mundo pode começar com uma pergunta: e se for possível? Pois então, caros ouvintes, apresento hoje Maria Eugênia. Seja muito bem-vinda ao Tech for Her. É uma honra te ter aqui hoje. Meu Deus do céu, Camis! Que apresentação bonita, muito obrigada. Fiquei emocionada aqui. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Camila, Nicole e toda a equipe maravilhosa de Tech for Her. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês neste segundo episódio. Como já falei antes, aqui em off, eu sou muito fã do projeto e sou muito fã do propósito de vocês, né? Nós acreditamos exatamente na mesma coisa, em que juntas somos melhores, em que precisamos cada vez mais caminhar juntas, trabalhar juntas e apoiar umas às outras, porque é a única forma de a gente ter mais visibilidade e de a gente ir mais longe cada dia. Então, muito obrigada pelo convite e pelas palavras tão bonitas com as que você me apresentou. Ai, que bom, Pro. Obrigada por tudo. E para começar o nosso podcast, eu queria perguntar um pouco, porque eu sei que você nasceu na Argentina. Uhum. E é professora adjunta do Departamento de Engenharia Elétrica na UTF, no Brasil, hoje em dia. E como é que foi a sua trajetória? Tipo, como que era a sua vivência na Argentina? O que você aprendeu lá que aplica hoje em dia? Nossa, que pergunta linda, Camila. Então, são muitas coisas, né? Porque a gente vai aprendendo o tempo inteiro um monte de coisas. E lá na Argentina, antes de eu vir para aqui, vim já faz muito tempo, né? Embora eu tenha sotaque ainda, esse sotaque faz parte de quem que eu sou, né? De minhas origens, e embora eu tento muitas vezes minimizar, ele continua. Mas eu estou aqui no Brasil faz muito tempo. Estou no Brasil desde 2001, para você ver quanto tempo que eu estou aqui. Provavelmente você não era nem nascida, Camila, né? Não, eu nasci em 2004. Não era nem nascida, então faz muito tempo aqui. Mas eu aprendi muitas coisas lá na Argentina. Eu fiz minha graduação lá, logicamente, né? Toda a minha escola, toda a minha graduação, eu sempre estudei na escola pública. Eu venho de um núcleo familiar muito humilde, muito simples, e para a gente sempre foi fundamental a escola, né? A educação.
e você ter acesso à educação de qualidade. E na época que eu ia na escola, isso era realmente, isso acontecia. Então, eu fiz a escola pública no primário, lá se chama primário, né? No ensino fundamental, no ensino médio e na universidade. E lá o ensino é muito integral. Então, no começo, você tem muita cultura geral, muita cultura geral. Você tem um repertório muito grande desde pequeno. E isso é uma coisa que eu aplico muito dentro das minhas aulas e dentro do que eu faço no dia todo, né? Por quê? Porque a gente, estávamos falando até antes, né, de literatura, de ler. Então, você ter repertório sobre literatura, cultura geral, geografia, biologia, arte, música, isso faz com que você tenha conhecimentos e também tenha vivências em outras áreas que muitas vezes podem ser a resposta ou podem ser algumas dicas para você ter criatividade e pensar em soluções para problemas. Então, quanto maior repertório você tem, principalmente dentro da engenharia, mais fácil é encontrar saídas. Quando a gente pensa dentro da engenharia apenas em parte técnica e fica com uma quantidade restrita de conhecimento, principalmente técnico, a gente não vê outras possibilidades de saída, né? Então, essa questão de você conhecer coisas diferentes, isso me ajuda muito. E isso eu aprendi desde muito pequena, né? A ter curiosidade por diferentes áreas. E depois, na minha graduação, eu fiz minha graduação inicial em fonoaudiologia. Então, eu me formei em fonoaudiologia. E lá, você em fonoaudiologia, você tem diferentes áreas. Eu me fascinei por voz, pela área de voz, eu acho maravilhosa. E lá, por que eu cheguei aqui? Porque lá tem uma parte de voz e uma parte dentro da área de fonoaudiologia que se chama acústica, física acústica. E isso, dentro da carreira, você tem, né, da fonoaudiologia, você tem aulas de anatomia, aulas de fisiologia, aulas de linguística, então você aprende toda linguística, né, como que é sinal, que é símbolo, gente, é uma coisa linda, maravilhosa. Mas você também aprende de problemas de linguagem, mas você também aprende de neurologia e de fisiologia. E aí eles introduziram engenharia dentro da fonoaudiologia e física para entender como é propagado o som, para entender que a voz, na verdade, é um sinal. E um sinal a gente pode, logicamente, discretizar e a gente pode ver esse sinal e pode tratar esse sinal e nós podemos ver a voz como um sinal de fonte e filtro. E aí você começa a ver, gente, como que é maravilhoso isso e como que várias coisas estão ligadas uma com a outra e como que é interessante aprender coisas diferentes, mesmo quando você acha que não vai usar, né? E às vezes a gente escuta agora os jovens, nossa, para que eu vou estudar isso? Eu não É mesmo. Aí, na verdade, você usa tudo o tempo inteiro. Você usa tudo o tempo inteiro. Então, eu uso bastante dessas coisas. Eu uso da cultura geral e da parte de fono. Eu uso bastante coisa. Eu uso bastante coisa da comunicação também. Eu uso bastante coisa da parte da neurofisiologia para entender os processos do aprendizado, como que nós aprendemos, como que nós entendemos, como que é construído a nossa linguagem. Então, para mim, eu sou disléxica, não sei se você sabe, eu sou disléxica. Não sabia. Então, como que a gente aprende, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para aprender. Então, eu utilizo bastante coisa do que eu trouxe de lá, viu? Ai, que legal, Pro, isso é muito bom. E, tipo assim, no que você me falou agora, esses conhecimentos gerais que você aprendeu, como que você aplica na engenharia
hoje em dia? Muito bom. Assim, em geral, por exemplo, conhecimentos gerais, na engenharia é muito incrível porque quando você tem esse repertório maior, você consegue rapidamente ver e buscar soluções, às vezes, onde as outras pessoas não estão encontrando soluções. Certo. Então, às vezes, eu considero que as minhas soluções são mais criativas. Eu sou mais rápida, mais criativa na hora de pensar em algumas soluções. Por quê? Hum. Porque eu tenho mais lugares onde buscar. Então, por exemplo, se a gente está procurando, se a gente tem que montar um projeto e tem que dar uma solução, por exemplo, para um cliente, ou pensar em oferecer um serviço para um determinado cliente, o simples fato de eu entender como que esse cliente, ou quais que são as necessidades desse cliente, e eu ter uma noção geral de qual que é a cultura, como que eles trabalham, como que eles são, e eu já ter um conhecimento prévio de tudo isso, de histórias, de músicas, de geografia sobre essa pessoa, Aham. sobre esse grupo específico, eu já tenho essas possibilidades. Outra coisa, por exemplo, eu agora trabalho com sustentabilidade, mas sustentabilidade já era uma pauta própria da minha família, né? Era uma coisa que já, inclusive, que a gente traz, eu já trazia, eu não sabia que se chamava sustentabilidade, mas Olha. porque era uma questão de, quando você é muito humilde, você tem que se vira nos 30. Então, meu pai sempre foi sustentável, minha casa nunca se jogou nada fora. Então, muitas das estratégias de sustentabilidade que eu uso agora são estratégias que eu já vivia quando era criança, porque eram estratégias que meu pai tinha e que ele utilizava com a criatividade dele, né? Então, isso daí é interessante. Outra coisa que eu utilizo lá na engenharia, a questão de comunicação, Uhum. que também é uma parte muito forte dentro da fonoaudiologia. Como que a gente trabalha a comunicação e como que a comunicação ela deixa de ser uma ferramenta secundária dentro da engenharia e passa a ser uma soft skill fundamental dentro da engenharia, porque agora nós sabemos que o mercado de trabalho, principalmente para a área de engenharia, ela contrata, sim, pessoas que são altamente capacitadas com habilidades técnicas, mas que elas precisam, sim ou sim, ter habilidades comportamentais, como a comunicação, para poder trabalhar em equipes multidisciplinares, em equipes multiétnicas, em equipes internacionais e ter Uhum. um bom fluxo de interação, um bom fluxo de comunicação e um bom fluxo de processos, né? E isso ajuda aos processos. Então, saber tudo isso sobre comunicação, trabalhar com todas essas pautas, né, que eu já trazia antes, para mim tem sido fundamental, né? Eu trabalho bastante isso, inclusive, nas disciplinas de seminários de controle e automação. Tem sido uma experiência bem interessante, né? Ai, que legal, Pro. Porque é assim, né, quem não se comunica se estrambica. Exatamente, Camis. Outra coisa, Pro, que você trouxe aqui, você falou um pouco de saber a cultura do seu cliente. Tipo, qual foi as diferenças culturais que você percebeu da Argentina e aqui do Brasil? Muito bem. Olha, diferenças culturais a gente tem muitas mais similitudes que diferenças. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. A gente é muito mais parecido que diferente. Ah. Brasileiros e argentinos, embora tenha uma rixa pelo futebol, né? E todo Uhum. mundo me pergunta quem que você prefere, Maradona ou Pelé? E eu já vou pensando, eu prefiro Pelé, obviamente, eu gosto muito mais de Pelé, que não gosto nem um pouco de Maradona, mas a gente tem muitas mais coisas em comum, inclusive porque nossa cultura, nossa história, né? Historicamente, nós passamos por processos históricos muito similares, desde as invasões, né? Nós fomos invadidos do mesmo jeito, Brasil, portugueses e argentinos por espanhóis.
nós passamos por processos também de ditaduras militares muito terríveis, nós passamos por processos migratórios europeus e de diferentes países, então nós temos um histórico muito similar. O que nós temos assim, o que eu percebo que nós temos de diferença? Muitas vezes, principalmente no começo da minha estadia aqui, eu percebi que o brasileiro ele é muito mais amistoso, mais dado, muito mais amigável desde o começo, mas mais superficial. Então, por exemplo, com o Brasil, ele cria rapidamente laços, mas esses laços, eles não necessariamente são inicialmente profundos, eles vão aprofundando com o tempo. O argentino, ele é muito mais reservado, ele não cria laços rapidamente, mas desde o momento que ele cria laços, o primeiro laço dele já é profundo. Então, ele já, no momento que ele decidiu ser teu amigo, ele não decide de um dia para o outro. Ele como que vai te medindo, sabe? Aquela coisa assim. E não parece que... Mas o dia que ele decidiu ser teu amigo, ele é teu amigo numa profundidade que você não tem noção, né? Que você é para toda a vida. E o brasileiro não, é um processo diferente. Você vira amigo muito rápido, mas é um amigo um pouco mais superficial. E ao longo do tempo, você vai construindo um pouco mais de profundidade com essa pessoa. Então, eu vejo essa diferença. Eu vejo diferença também, muitas vezes, e isso também eu senti eu vou falar, é difícil porque às vezes a gente tem que generalizar, né? Mas, por exemplo, a minha geração, que eu sou mais velhinha, né? De ter a gente tinha um pouco mais de, sempre minha geração teve um pouco mais de consciência política e mais de consciência histórica. E aqui no Brasil isso não é tão comum. Ou seja, não existem muitas pessoas que tenham, não sei se interesse ou essa vontade de conhecer historicamente e politicamente os processos, né, históricos e entender por que a gente está como está, né? Aquela coisa, né? Por que a gente está passando pela situação que estamos passando. Então, isso me surpreendeu bastante no começo. Depois você vai se acostumando, né? Mas aqui é muito legal. Aqui é muito legal, porque as pessoas são cálidas, as pessoas são muito acolhedoras desde o começo, então não tem esse primeiro... O argentino é um pouquinho mais reservado, né? Aqui as pessoas são muito acolhedoras desde o primeiro momento, então você facilmente se sente em casa. É muito bom. Ah, que bom, Pro, que você sentiu isso da gente. E, assim, esse pensamento de mudar, como que foi pra você? Tipo, como que foi? Por que você decidiu mudar da Argentina pro Brasil? Nossa, muito legal. Como eu te falei, eu gostei lá quando eu estava fazendo a faculdade, eu gostava muito lá, no fonoaudiologia tem diferentes áreas, eu era da área da voz, eu adorava, amava. Tinha tido essa disciplina que era parte de física acústica, fiquei alucinada, né? Aí você vai me falar, jura que você gostou de física, Pro? Cara, Foi eu isso que eu amei. pensei. Foi isso que passou na minha cabeça. Eu achei fantástico, gente, nossa. Eu adorei, adorei. E aí, eu conheci lá nos 90, no final dos 90, eu já vinha lendo, né, lá como textos que estudávamos na faculdade, uma professora maravilhosa, que é uma professora brasileira que se chama Mara Belau. Eu já vinha lendo ela, estudando, a gente estudava ela, e aí ela foi num congresso na Argentina. Aí eu trabalhava, eu sempre estudei e trabalhei, minha vida toda estudei e trabalhei. Como te falei, eu venho de um núcleo muito humilde, mesmo em universidade pública, que você não paga nada, igual que aqui no Brasil, eu sempre precisei trabalhar para me sustentar.
o negócio que eu juntei meu dinheiro, meus dinheirinhos, e eu fui lá para assistir ele num congresso em Buenos Aires. Eu estudava em Córdoba, né, na Universidade Nacional de Córdoba. E aí eu conheci ela, eu sou cara de pau, você me conhece, eu fui lá, ela terminou de dar a palestra, linda, maravilhosa, e eu conheci ela lá, fui lá falar com ela, né, tietar um pouco, fui conversar com ela, e ela é super gente boa, maravilhosa. Ela falou que ela dava curso, que ela tinha curso de especialização, blá, 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 blá. Então, conversou bastante coisa comigo e com outra colega minha. Mas principalmente que tinha curso de especialização, que ela dava cursos avulsos, mas também tinha esse curso incrível de especialização. E aí ficou como um sonho. E aí falei, gente, um sonho, né? Aí passou o tempo e a gente mandava e-mail para ela mandava os artigos que saíam, né? Porque nessa época não era como agora, que você tem tudo no celular. Cara, você não conseguia pegar artigo, era uma coisa assim. A internet era discada, Camila, pelo amor de Deus. A internet era discada. Então era todo um negócio. Então ela mandava os artigos que ela publicava nos journals, por e-mail para mim e para a Karina, que era minha amiga. E aí sempre ficou esse sonho. Até que um dia falei, como você falou no começo, e por que não? Né? E por que não? E se eu largar tudo e eu for estudar para o Brasil, e eu for fazer especialização lá no Brasil, eu já trabalhava, já tinha como consultório, eu já tinha uma vida montada lá, né? Então já era formada, já tinha tudo lá. E se eu for para lá? E aí eu vim para aqui. Eu vim para aqui para fazer especialização em 2001 com a professora Mara Velau, no Centro de Estudos da Voz, que só sobre voz é o melhor. É o melhor. Não existe melhor curso de especialização no Brasil. E eu vou te falar que em Sudamérica deve ser o melhor também. E aí eu fui lá. Eu fiz o curso. Fiz um estágio no Rio de Janeiro, no INCA, Instituto Nacional do Câncer. Fui a um congresso, publiquei um trabalho feito lá no Instituto Nacional do Câncer. Dentro desse congresso, conheci um pessoal, uma professora, que estava fazendo mestrado na bioengenharia na USP de São Carlos. E aí começamos a conversar, né? E falou que ela só fazia a parte de acústica, né? De análise acústica, que era que eu gostava desde o começo. Sim. Que era o que eu queria fazer. Paixão total. Mas eu já tinha feito minha especialização, já estava com passagem de volta para a Argentina, já estava voltando. Tá. Aí era paixão. Falei, gente, vamos lá de novo. Sim. E se eu ficar mais um pouquinho? E eu prestar porque você tem que prestar para o mestrado, né? Tem que prestar prova, tem que prestar processo seletivo. Aí eu prestei para o mestrado lá na bioengenharia na USP de São Carlos. Aí a professora Renata, que foi a que me apresentou esse programa, me ajudou a escrever um e-mail para o coordenador, ele mandou informação, me preparei para a prova, fui lá, conheci São Carlos, não conhecia nada, montei um projeto do nada, aquela coisa, fiz... Aí passei. Então, fiquei no mestrado. Aí, no doutorado, aí o professor, que foi o professor Pereira, que era o coordenador do programa, falei, nossa, você é muito boa, fez o mestrado no ano e meio. Você não quer fazer doutorado? Mas aí tem que ser engenharia elétrica. Não. E se a gente tenta. E aí eu fiz o meu doutorado, fiquei mais um pouco, vou fazer o doutorado na engenharia elétrica. Então, sempre trabalhando com processamento digitais de sinais de voz, né? Sempre foi nessa parte. Trabalhei no mestrado, trabalhei no doutorado. E aí, no doutorado, dentro da banca, um dos membros da banca
era um professor que é da USP, mas da USP da Escola de Medicina, né, da USP de São Paulo. Uhum. O professor Domingos Sushi. E aí ele falou, você não trabalhou nunca com imagens? E se a gente trabalhar com imagens de laringe, você não faria um pós-doc? Aí falei, nossa, processamento de imagens, que legal. Isso daí é outro desafio. Bora lá. E aí eu topei o pós-doc com o professor Domingos, que foi ótimo, foi uma experiência incrível. Aí fui mais um pouquinho. Uhum. E aí já aquela coisa, né? Fala, o que que a gente faz agora, né? Tem mestrado, doutorado, pós-doc. E aí apareceu um concurso. Cornélio Procópio. A gente precisava de trabalho, né? A gente precisa de trabalho. Aí você casou por amor, casou com um pobre igual que você, né? Então te precisa de trabalho. Aí você precisa um trabalho. E saiu um concurso no Departamento de Engenharia Elétrica, na Universidade, no TF de Cornélio Procópio, na área de metodologia da pesquisa. Falei, cara, não sei, gente, eu faço pesquisa, eu adoro pesquisa, pesquisa e ciência é minha vida, mas eu não tenho sistematizado alguma coisa. Mas, de novo, e sim, Sim. e Ah, sim. Aí estudei que nem uma louca para o concurso. Eu vim para Cornélio Procópio, prestei para um concurso, né? E o resto da história vocês já sabem, né? Eu estou aqui desde 2015, sou professora do Departamento de Engenharia Elétrica, muito feliz, faz tudo sentido para mim, para minha vida estar dentro da engenharia elétrica e aquela coisa, né? Eu sou muito feliz lá na UTF-PR e sou muito grata por essa oportunidade e por como as coisas foram me levando e como a gente tem que se desafiar e falar, gente, por que não, né? uhum. E se der certo? E por que não, né? Por que não? Então se desafiem, pessoas. Ai, que lindo, Pro. Eu fiquei imaginando a sua família na Argentina. Ela não ia voltar, não? Gente, mas essa menina não ia um ano e meio só? Aí foi mais uma coisa, mais uma coisa. Que linda, Pro. E é muito bom saber que, você chegou onde você tá e é apaixonada pelo que faz, e dá muito pra ver isso nas suas aulas e nas palestras, no jeito que você vive o dia a dia, no jeito que você conversa com as outras pessoas. E eu achei muito bonito como a sua história foi motivada por uma outra mulher também. E eu queria perguntar para você, como mulher na engenharia, profissional da ciência, teve algum momento que você foi desafiada? Teve algum desafio que você falou: "Nossa, por que que tá acontecendo isso? Ele tá duvidando da minha capacidade, mas não é isso. Eu sou muito capaz, eu estudei muito". Como foi para você? Olha, Camis, basicamente, esses desafios acontecem todos os dias, né? É. Acontecem todos os dias. A gente tem desafios todos os dias. Eu tive muitos desafios, porque muitas pessoas, desde o começo, não acreditaram. Em primeiro lugar, já de eu vir para aqui e falar, nossa, mas por que você vai para o Brasil, né? Tão difícil, você não fala uma palavra. Verdade, eu não falava uma palavra, né? Não falava nada. Falava bom dia e obrigada. Esse era todo o meu repertório. É, E você falar, nossa, depois, nossa, você vai fazer bioengenharia, mas como que você vai fazer? E aí, por exemplo, quando eu fazia bioengenharia, eu assistia aulas do mestrado e eu assistia aulas da física e de cálculo junto com a graduação. Então, fazia minhas aulas de mestrado mais as aulas de graduação para poder entender e para poder me equiparar e estar a par dos outros.
porque realmente era muito fora da minha área de conforto. E todo mundo questionava, né? Nossa, mas para que você faz isso? Para que você se submete a isso? Porque não faz sentido. Eu tive um orientador que era assim, que o tempo inteiro duvidava e falava que eu não era boa o suficiente. Eu falava, nossa, ela não é boa o suficiente. E sabe aquela coisa? Eu já tive colega perguntando, nossa, e você publica? Sim, eu publico. Tipo, então a gente o tempo inteiro escuta algumas falas assim um pouco difíceis, mas à medida que você vai ficando mais velha e mais calejada, você tira de letra. Você no começo você fica um pouco mais, sei lá, Sensível. sensível, né? Mas depois você vai tirando de letra, você vai continuando e você vai acreditando no que você consegue fazer. Você sabe que você é limitado, e eu sei que sou super limitada, porque tenho um monte de limitações, e eu estudo para não ser tão limitada. Eu estudo e eu trabalho para não ser tão limitada, e eu me preocupo, eu me dedico, e mesmo assim eu sei que tenho limitações, mas isso só me leva a ter cada vez mais determinação e a ter mais vontade de me dedicar e de fazer coisas para que minha limitação sabe o horizonte? Que o horizonte a gente vai caminhando, parece que está chegando perto e nunca chega perto. Limitação é como isso, a gente sempre vai ter limitações, mas à medida que a gente vai caminhando, a gente vai expandindo, a gente vai chegando cada vez mais. A gente sempre vai ter, porque a gente nunca chega lá a não ter nenhuma limitação. Mas você cada vez mais vai desenvolvendo, você vai desenvolvendo suas habilidades, e todo mundo vai ter limitações, mas não tem que ser isso que tem que frear você. Tem que ser isso o que tem que mobilizar você para você ter mais determinação, para você trabalhar mais, para você se dedicar, para você sentir que cada vez mais você consegue fazer mais coisas e de melhor forma. Com certeza, com certeza. Eu entendo muito sobre isso. Eu acho que quanto mais você faz, mais se movimenta no propósito certo que você quer, vai dando aquela sensação: "Nossa, que orgulho de mim, eu tô conseguindo coisa que Que até nem nunca nem passou". Exatamente, que nunca passou. E que às vezes o outro duvidava, e você fala, tudo bom, continua duvidando, estou fazendo. Enquanto você duvida, estou fazendo. Ai, ai. E é assim mesmo, né, porque eu descobri que eu queria fazer engenharia há pouco tempo, e eu nunca me imaginei engenheira, jamais. Uhum, Alguém falasse: "Ah, você vai fazer engenharia", e no Paraná também, uhum, não sa nossa, tá mentindo, uhum. endoidou. Tá Mas vendo? E você está a um passo. 3 anos, mas tá É um quase. passo, é um passito. Passa muito rápido, né, Uhum. nossa, o começo do ano já a gente tá no meio do ano, eu fico: Pois é, tá "Gente, vendo? É um passito, a gente passa super voando. Daqui a pouco a gente está no teu coração de grau, Camis. nossa, ai, ai que tudo, Eu acho tão lindo jogar aquele chapéuzinho assim, nossa, eu fico: "Ai, aquele chapéu tão fofinho". Muito bom. Mas, então, pensando agora sobre os projetos que Uhum, você atuou. Você liderou alguns projetos, uhum. como o Quanto Amor Tem Pra Dar, e como que foi essa sua liderança? Tipo, o que que você aprendeu e ensinou durante esses projetos? Muito bem. Olha, eu com o projeto de extensão, vou te contar uma coisa, por exemplo, quando eu cheguei aqui em 2015, lá aqui no TF, eu nunca tinha feito extensão, inclusive porque tanto
lá na Argentina, quando eu estudava, não existia essa questão de extensão universitária. Na USP, quando eu fiz mestrado, doutorado, pós-doc, também nunca tinha escutado de extensão, não era uma coisa que se falava muito de extensão universitária. Então, quando cheguei aqui na UTF, eu comecei a falar, escutar de extensão, mas eu não entendia muito bem o que era, como que funcionava. E aí eu não comecei com o Quanto Amor, eu comecei com um projeto que já não existe mais, né? Que se chamava UTF, acho que era uma coisa assim, UTF de portas abertas, uma coisa assim. O UTF com você, agora não vou lembrar. E foi muito engraçado, porque tudo que eu sempre fiz na extensão, eu nunca fui eu que criei. Sempre foram alunos que criaram e aí vieram procurar alguém para orientar. E aí foi o Vinícius e o Vanderlei, que eram dois estudantes de engenharia elétrica, que eram de São Paulo, que tinham chegado também de São Paulo aqui para fazer engenharia elétrica, e tinham ficado encantados com a UTF, achavam a UTF maravilhosa, ainda acham a UTF maravilhosa e queriam que todo mundo conhecesse a UTF. Basicamente, esse era o objetivo deles. Eles queriam que todo mundo conhecesse a UTF, que todo mundo conhecesse o curso de engenharia elétrica, curso de engenharia eletrônica, controle e automação, porque eles achavam que os cursos da ele eram incríveis, maravilhosos, que os laboratórios eram fantásticos. E aí ele falou, mas não é possível que ninguém conheça, professora, a gente às vezes conversa com as pessoas daqui da cidade e ninguém conhece o TF. Estamos falando de 2016, né? E aí a gente quer fazer um projeto, blá, blá, blá. Eu falei, gente, bora lá, vamos fazer um projeto para divulgar o TF. E a gente sentou com eles dois, com o Vanderlei e com o Vinícius, sentamos, escreveu um projeto, falamos com a Edicleia, que já estava na extensão, ela tinha entrado também fazia pouco tempo, nos ajudou a montar esse projeto de extensão, e aí nós começamos a visitar as escolas, né, de Cornélio Procópio, e a divulgar o TF, e a mostrar o TF nas escolas, e a trazer o TF as escolas para o TF. Então, sabe como agora a gente faz também que faz uma feira de profissões? Sim. Nós começamos isso também lá em 2016, né? A trazer as escolas e fazíamos um dia, mostrávamos nos laboratórios, mostrávamos o que nós fazíamos, o que fazia cada curso, mas isso fazia o Vinícius e o Vanderlei. Então, comecei assim, e aí depois veio abrindo portas. E aí também foi do mesmo jeito. Aí o Iago Dominato e o Zé também chegaram para mim e falaram, prof, nós temos um projeto de inglês, a gente está querendo a gente está ensinando inglês, a senhora, já que está ajudando o Vinícius e o Vanderlei, você não ajuda a estruturar? Que eu sou de metodologia, então eu estruturo sou tipo mais de santo, estruturo seu projeto em 2 palitos. Então, a gente ajuda a estruturar o projeto para vocês, organizar. E a gente começou com o Abrindo Portas também, isso já foi em 2017, começamos com o Abrindo Portas, eles já estavam trabalhando desde 2016 com o Abrindo Portas, eu entrei em 2017 com o Abrindo Portas, e foi maravilhoso, porque o Abrindo Portas, assim... Abre portas. É maravilhoso, é um projeto que eu amo. A gente trabalha com comunidade faz muito tempo, né? Como falei, estou em 2017, a gente oferece oficinas de inglês, estruturou de forma bem organizada, então fizemos material próprio, fizemos apostila, fizemos uma plataforma, então as pessoas têm uma plataforma online, então foram feitas um monte de coisas, tudo para oferecer para as pessoas aprenderem inglês, porque o inglês é fundamental, a gente não faz nada sem o inglês não é mais um diferencial, ele é necessário para tudo, né? E para engenharia, nem vou te contar, porque é assim uma coisa, é requisito obrigatório.
Uhum. E aí, depois, em 2018, apareceu a Thaís e a Amanda, a Thaís, a Amanda e o João Paulo, do Daelti. Ah, Sim, porque o Quanto Amor nasceu no Daelti. Falei, professora, a gente está com uma ideia, a gente tem o socioambiental, o departamento socioambiental, então a gente está com uma ideia, a gente não sabe o que fazer. A senhora não nos ajuda? Falei, bora lá, vamos organizar um projeto, né? E aí nasceu o Quanto Amor Você Tem para Dar, que já basicamente é isso, é trabalhar com propósito também, né? E é um projeto que trabalha basicamente na área socioambiental, que desenvolve, dentro desse projeto, se desenvolve um projeto para atender público externo, sempre pensando em impacto social e impacto ambiental. Então, todas as nossas ações são basicamente para pensar em pessoas em situação de vulnerabilidade e pensar em situações de como que você pode transformar materiais que são vistos eventualmente como resíduo, mas que na verdade não são resíduos, eles são matéria boa, bom material, e eles podem ser a solução, e eles podem se transformar em um objeto de valor, eles podem se transformar em um objeto que faça sentido, inclusive que possa dar renda para uma pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade, né? Um objeto bonito, e a gente trabalha com toda essa vertente de socioambiental. Então, engenharia é isso, como que você traz soluções, né? Como que você traz soluções onde as pessoas veem problemas, como que você vê valor, onde as outras pessoas veem problemas ou veem lixo, né? Então, a gente traz também essa visão da engenharia, que neste momento é fundamental, porque vocês vão ter que aprender e vocês vão ter que trabalhar com as 3 siglas que estão super de moda e que vieram para ficar, que é ESG, né? E que isso que nós fazemos no Quanto Amor estão enmarcados dentro do que são donde todo é um marco de ESG e de economia circular, que está super, super em alta em todas as empresas. Uhum. Então, também é um preparo ótimo para os estudantes da UTF que participam dos projetos, tanto do Quanto Amor quanto do Abrindo Portas, porque são ações sociais que estão dentro desse marco, né? Pro, e para quem não conhece, o que é essa sigla ESG? ESG é uma sigla que basicamente se chama Environmental, Social and Governance, né? Então, essas 3 siglas, elas estão vindo com todo e elas estão sendo incorporadas nas empresas. Por quê? Porque são uma nova forma de você trabalhar dentro das empresas considerando esses 3 eixos, né? São 3 eixos que antigamente não eram considerados, mas agora são considerados, agora são medidos, então existem métricas para serem cumpridas, e agora também você tem até protocolos que você preenche, que você, por exemplo, se você é uma empresa e você quer ter alguns créditos e fazer comércio com outras empresas, vender teus produtos, vender teus serviços, você cria uma série de protocolos, na verdade, você preenche, você se submete a passar por uma série de protocolos, como se fossem provas, para você mostrar que você cumpre com uma série de regras, você cumpre com uma série de requisitos, né, de quesitos, e que as práticas que você tem dentro da tua empresa, elas atendem ao eixo de meio ambiente, ao eixo de governança e ao eixo social. Ou seja, por exemplo, para você ter uma ideia, que você trabalha equitativamente, você tem a mesma quantidade de funcionárias mulheres que homens, por exemplo, ou que você tem
você cuida a quantidade de carbono que você está produzindo nas suas práticas, ou a quantidade de água que você gasta, né? Que você tem práticas, por exemplo, a governance, que você tem práticas para vigiar a corrupção, né? Práticas de transparência, que elas são metrificadas e que elas podem ser acompanhadas. Então, tudo isso faz parte do que é ESG e que todas as empresas estão adoptando neste momento. Legal, porque hoje em dia pensar em engenharia sem pensar em impacto social, ambiente, não tem como. Não tem como, exatamente. E você ter essa oportunidade já na universidade é um diferencial enorme, né? Porque você já vai lá, por exemplo, na entrevista de estágio, você já tendo participado de projetos que já vivenciaram isso e onde você já trabalhou com essa mentalidade. Então, faz toda a diferença, Camila. Sim, olha, a gente está chegando no final. Infelizmente, porque essa conversa está maravilhosa. Mas para finalizar, eu gostaria de perguntar para você, professora Maria Eugênia, qual filme ou música, ou você falou que ama ler, livro que você indica, que você está lendo, que marcou a sua vida, assim? Vamos lá. Assim, eu indico alguns livros para vocês, assim, para vocês lerem. Eu indico alguns livros. Tem vários, 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 vários. Mas tem um livro que eu adoro e que eu acho que é super importante que vocês, assim, para vocês em geral, jovens, e que vão enfrentar muita coisa, né? Vocês vão ter muitos desafios dentro da engenharia. Mas tem um livro que se chama Garra. Garra, né? Garra. O Poder da Paixão e da Perseverança, que é da Angela Duckworth. Não sei se é Duckworth ou Duckworth. Ele é maravilhoso, ele é muito legal. Que ele fala especificamente, ela fez toda uma pesquisa sobre por que as pessoas dão certo, por que algumas pessoas dão certo, de que depende de se vem de ambiente super rico ou não, né? E o que viu que vem da determinação, da pessoa que não se rende, da pessoa que toma um monte de nãos no nariz, que fecha um monte de portas, mas a pessoa continua, corre atrás, e vai uma e outra vez, e não desiste, né? Quando você tem determinação, quando você tem claro qual que é o teu objetivo, e você não desiste mesmo quando você parece que, nossa, tá muito difícil, e você aprende. Dentro dessa linha, tem outro livro que é muito legal também, que é ele fala sobre a prática, né? Porque às vezes quando a gente fala, nossa, às vezes a gente tem que desistir porque a gente está fazendo um monte de coisa, a gente não está fazendo bem. E você falou, Camis, que a gente tem que fazer bastante e realmente, né? Uma das coisas que mais nos ajuda a evoluir é a prática, né? Você praticar. E a gente não aprende nada sem prática, e a determinação é justamente isso, você querer desenvolver uma habilidade, você praticar essa habilidade para poder desenvolver essa habilidade. Não importa que outros te falem que, nossa, você não pode fazer isso porque você é mulher, por exemplo, né? E aí existe um livro que se chama Direto ao Ponto, né? Se chama Direto ao Ponto. Se não me engano, o subtítulo é a ciência, a nova ciência da expertise. E é um livro muito legal, porque ele fala da prática, ele até usa um termo, agora me fugiu a palavra, né?
Putz, isso para uma cervelha. A prática deliberada. E é aquela coisa, quando você pratica, mas você tem alguém que te ajuda nessa prática para ir te dando feedbacks constantes de como que você está indo. Então, por exemplo, como na academia, né? Que você vai, se você vai sozinha na academia, por exemplo, e você começa a fazer o exercício, se ninguém te fala, muitas vezes você pode se machucar, porque você não está fazendo o exercício direto. Mas se você tem um instrutor que está te falando, não, esse braço tem que ir lá no ângulo de 90 graus, não passa desse ângulo, porque senão você vai machucar o músculo. E você ter esse feedback constante do que você está fazendo, isso faz com que essa prática deliberada, com consciência e feita de uma forma bastante frequente, ela te ajuda a você realmente chegar a altos níveis de boa performance do que você faz, né? Então, isso eu recomendo muito, 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 muito. Gosto muito desses dois livros para gente jovem que vai enfrentar desafios como engenharia, né? Porque engenharia é um desafio, é maravilhoso, um desafio incrível, lindo, maravilhoso, mas é um desafio, né? Ninguém vai falar, nossa, engenharia é super fácil. Mentira, é super fácil. Mas engenharia vale a pena. Engenharia é o que muda o mundo. Engenharia é o que realmente modifica o mundo. Muitas vezes me falam, como dou aula no primeiro semestre, me falam, nossa, professora, mas tem tantas profissões que mudaram muito mais, que evoluíram muito mais. Falo, não, desculpa. O que evoluiu foi a engenharia. Então, se a gente vê a medicina não evoluiu. O que evoluiu foi a tecnologia gerada pela engenharia que fez que a medicina esteja em um patamar tecnológico muito superior a de anos atrás. Mas foi a engenharia que fez isso. Agricultura. A agricultura não evoluiu. O que a gente sabe de como plantar e como crescem as sementes continua sendo exatamente o mesmo. O que evoluiu foi a tecnologia de como acelerar processos e como automatizar processos agrícolas e como monitorar e isso foi a engenharia. Então, a engenharia é a que nos dá a energia elétrica para a gente estar fazendo isso. Então, sem energia elétrica, a gente não poderia fazer nenhum dos processos que estamos fazendo neste momento, que nós temos neste momento. A telecomunicação, que é também o que estamos fazendo neste momento, que é a área onde você está, de teu curso, né? Embarcados, microcontroladores, que também é a área de teu curso, né? Então, a gente tem uma quantidade de coisas que evoluíram, mas que evoluiu a engenharia, e a engenharia é ciência aplicada a favor da humanidade, a favor do ser humano. A engenharia, basicamente, é a tecnologia que olhou o ser humano e viu no ser humano o foco de seu desenvolvimento, a motivação para ser cada dia melhor. Por isso que eu amo engenharia, né? Por isso que eu amo engenharia. Nossa, Pro, que lindo. Eu nunca tinha pensado nisso, que a engenharia que foi moldando as outras áreas. E é muito bonito, porque assim, eu meio que caí na área certa. Eu não sabia, porque até a minha avó, que inclusive tinha o seu nome, só que trocado, era Eugênia Maria. Uhum. Ela me disse que era para eu transformar o mundo. Sim. Só que eu não, tipo, para mim eu tinha que ser uma cientista. Então, eu não sabia como, então eu meio que brincava quando criança de cientista. Ah, eu quero ser que nem brinca de pirata, então era um Uhum. sonho meio ilusório. Só que quando vejo hoje que eu tô fazendo engenharia e é como você falou, que transforma as coisas, eu fico muito feliz, assim, olha, eu acho que eu tô na área certa. E se não tiver, é um aprendizado também, que nem fonoaudiologia, por exemplo.
Você está na área certa, logicamente, a engenharia transforma tudo, a engenharia transforma tudo. Quando você trabalha com engenharia, trabalha com realmente transformação de processo, você transforma toda a natureza. A engenharia, primeira coisa, ela utiliza a linguagem, né, universal, que é a matemática, né? Então, primeiro, a engenharia pega a linguagem universal, que é a matemática, e codifica o universo, né? Ela codifica o universo, ela modela o universo com essa linguagem universal. E através dessa codificação, ela oferece soluções sempre pensando no ser humano, sempre pensando em como que eu posso oferecer soluções para essas problemáticas que vão surgindo no ser humano, na humanidade, no mundo. E o que tem sido de maravilhoso, né? O que tem acontecido nos últimos anos com a engenharia? Que a engenharia deixou de ser tão pontual, porque antigamente, logicamente, a engenharia sempre ofereceu soluções, mas ele viu soluções mais isoladas. Agora, ela é muito mais globalizada, ela é muito mais... Ampla. Sim, muito mais global, e aí eu vou falar muito mais humana, né? Por quê? Porque ela começa a ver essas soluções muito mais interconectadas. E aí começa a entender que as soluções precisam ser sustentáveis, que as soluções elas precisam ser não só eficientes tecnicamente, senão sustentáveis ambientalmente, que tem que ter impacto social. Então, as soluções começam a ser cada vez mais complexas, com uma tecnologia cada vez mais alta, mas sempre pensando no ser humano de forma mais global e entendendo essa interação com a natureza. Por isso que a gente também tem que pensar agora, né, nessa sigla ESG, porque já não existe mais solução que depois vai criar vários problemas. Existem soluções tecnológicas que elas vão ter que ter pouco impacto ambiental negativo, e um alto impacto social, entendeu? Então, isso que é maravilhoso da engenharia que vocês estão vivendo. É uma engenharia completamente renovada. Essa engenharia de 2020 plus, né, de 2030, de 2050, que é uma engenharia que pensa no mundo completamente diferente, completamente conectado, mas que ele tem que ser sustentável. Muito obrigada, Pro. Chegando ao final do nosso episódio, foi um prazer te ter aqui, Pro. Muito obrigada por tudo. Esse foi mais um episódio do Tech for Her. Se essa conversa te inspirou, compartilhe com uma amiga e siga o nosso podcast. E não esquece, o lugar de mulher é onde ela quiser estar, inclusive na engenharia, na pesquisa e na construção de um mundo melhor. Até o próximo episódio. Obrigada, Maria Eugênia. Muito obrigada a vocês. Tem equação no coração e visão que move a nossa missão. Empreender